Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Prática de Controle. Hoje a gente vai falar sobre o critério de Nyquist, tá? Bom, então o critério de Nyquist é mais um critério, mais uma ferramenta que a gente tem para avaliar a estabilidade de sistemas, ok? A gente já viu como avaliar a estabilidade pelas raízes propriamente dita, né? Do polinômio característico do sistema realimentado. A gente viu através do critério de Routh-Hurwitz, a gente consegue analisar a partir do lugar das raízes. E quando a gente está falando agora no domínio da frequência, né, como a gente está analisando as ferramentas pela resposta em frequência dos sistemas, da frequência real, né? Então a gente viu lá como projetar controladores a partir do diagrama de Bode e a gente analisou a estabilidade a partir do diagrama de Bode. Então, se vocês lembrarem, aqui eu tenho o diagrama de Bode de um sistema de terceira em 3 polos, né? E a gente viu aqui, então eu pegava a frequência de cruzamento, né, pessoal? A frequência de cruzamento onde eu passava aqui em 0 dB e olhava a diferença de menos 180 graus e tinha a margem de fase. E olhava onde a frequência, onde a fase passava pelo menos 180 e via quanto que faltava de ganho, né, para que essa curva passasse pelo 0 dB. Então, o que a gente analisou é que se eu tivesse uma margem de ganho positiva e uma margem de fase positiva, que é esse caso representado aqui, ó, que está abaixo do 0 dB a margem de ganho e acima aqui de 180 a margem de fase, eu tinha que meus sistemas eram estáveis, certo? Então acabava passando uma ideia, né, e que isso se aplica para um grande número de casos, que se eu aumentasse o ganho, a margem de ganho é quanto que falta no meu sistema para a estabilidade, né? Então eu poderia aumentar o ganho, essa quantia aqui, a partir disso, se eu aumentasse isso, o meu sistema ficaria instável, né? Uma vez que o ganho não afeta aqui o meu diagrama de fase, né? Se eu aumentar o ganho, eu mexo só na magnitude. Só que isso não se aplica para todos os casos, tá, pessoal? É um pouco limitado. Em alguns casos eu não tenho informação de um dos dois, ou a margem de fase ou a margem de ganho, e aí fica difícil de eu afirmar alguma coisa. E tem algumas exceções, então se eu tenho as informações dos dois positivas, ok, eu consigo passar, mas ela não é uma informação muito completa, tá? Então a gente pode fazer uma outra abordagem e analisar, por exemplo, para casos em que eu tenho polos instáveis ou sistemas de fase não mínima ou algum outro tipo de exceção que isso aqui não se aplica, eu consigo analisar a partir de um diagrama polar dessa representação aqui e através do teorema de Nyquist, ok? Então é uma ferramenta mais completa para que a gente consiga analisar a estabilidade quando eu estou no domínio da frequência real, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um sistema que tem um polo instável em malha aberta, ó, um polo em 0 e um 0 em -1, ok? Eu fiz um esboço aqui do diagrama de Bode e vejam só, eu tenho aqui a frequência de cruzamento em 0 e em 180 graus aqui, que 180 positivo. Vejam que eu tenho um comportamento diferente na fase por causa desse polo instável aqui, ok? Então vejam o que acontece aqui. Como é que eu posso analisar o comportamento desse sistema em malha fechada com relação à estabilidade? Vejam que em princípio eu estou aqui perto do 0 dB e 180, eu estou na margem de estabilidade, né? Se eu aumentar o ganho aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu aumentar o ganho, a frequência de cruzamento vai para lá, né? Ó, então essa curva vai subir, ele vai cruzar mais para frente, mais para lá, mais para lá. Vejam que aumenta essa margem de fase aqui, ó, né? Aumenta a margem de fase. Então, eu poderia falar de estabilidade, mas ao mesmo tempo, se eu subo essa reta aqui, ó, vai ficar negativa a minha margem de ganho. Então, se eu aumentar o ganho, parece que vai ficar instável, né? Esse dizendo que vai ficar instável, esse dizendo que vai ficar estável. Bom, e se eu diminuir o ganho? Se eu diminuir o ganho, a frequência de cruzamento vai para cá. Indo para cá, vai aparecer uma margem de fase negativa, ó. Margem de fase negativa. E a margem de ganho vai ser positiva, porque eu vou ter uma curva baixa aqui, ó, baixando aqui, eu vou ter
uma diferença. Então, aumentando ou diminuindo o ganho, uma das duas margens fica negativo. O que eu posso afirmar sobre estabilidade? Será que tanto faz se eu aumentar ou diminuir o ganho, o sistema vai continuar instável em malha fechada? Né? Que informação que eu tenho de malha fechada? Vejam que eu não consigo tirar essa informação aqui do diagrama de Bode. Tá? Então a gente vai analisar, a gente vai dar um pause aqui nesse exemplo, vamos aprender o que diz o critério de Nyquist, né? E depois a gente volta para tratar, analisar esse caso aqui. Tá? Então um primeiro passo para a gente entender o critério de estabilidade de Nyquist é entendermos como representar essa resposta em frequência real, ou seja, o diagrama de Bode, como representar ele num gráfico polar, num diagrama polar. Então, deixa eu abrir um espaço aqui. Bom, então vejam, eu estou representando aqui a magnitude em um gráfico e a fase em outro gráfico, ok? Então eu tenho, nesses gráficos logarítmicos que a gente chama, uma representação de uma magnitude complexa, né, de um número complexo aqui, para cada frequência eu tenho um número complexo com uma magnitude e uma fase. Eu posso representar esses dois diagramas em um diagrama só, que é o diagrama polar, onde eu vou representar isso como um vetor, certo? Bom, se eu for representar isso como um vetor, eu posso pegar cada ponto aqui, que seria cada frequência aqui, e representar um ponto nessa curva, ok? E esse vetor, então, partindo da origem, vai ter uma magnitude, que é o comprimento do vetor, e a fase, que é esse ângulo, né? Então, se eu pego aqui um vetor aqui, ó, ele tem uma magnitude, que é esse comprimento aqui, e uma fase φ, certo? Então se eu pegar cada um ponto aqui dessa frequência, cada ponto anotar essa magnitude, essa fase, eu vou traçar uma curva aqui, ok? Então vamos pegar esse exemplo aqui de representação. Vejam que o critério de Nyquist vai ser definido a partir do diagrama polar. Então é importante que eu consiga interpretar como transladar aqui esse diagrama de Bode, que a gente já treinou bastante como traçar, como representar ele lá, certo? Bom, então se a gente olhar aqui, ó, vamos pegar quando a frequência tende a zero aqui, né? Se eu pegar uma frequência tendendo a zero, uma frequência zero, vejam que ele está em 0 graus, né? E qual é a amplitude? Aqui eu botei uma magnitude de 20 dB aqui, então é 10, né? Então seria a mesma coisa que eu representar aqui, ó, esse ponto aqui, que seria um vetor, né? Que tem comprimento 10, ok? Vou colocar aqui, 10, e a fase, né, 0, ok? Então é daqui que vai partir o meu diagrama polar. Aonde que ele vai terminar, pessoal? Vejam que ele vai terminar em menos 270 graus e está caindo bastante aqui, então essa frequência no infinito vai tender a zero, ok? Bom, então menos 270, ó, menos 90, menos 180, menos 270. E um comprimento zero. Então eu vou desenhar aqui um tamanho, mas ele está tendendo a zero. É como se fosse um vetorzinho aqui bem pequeno, tendendo a zero esse comprimento, né? Que é essa magnitude aqui, e com esse ângulo. Então, basicamente a gente está dizendo que essa curva deve terminar assim, né? Tendendo a zero. Ok? Beleza, vamos tentar pegar mais algum ponto aqui, ó. Quando ele está aqui em menos 180, ó, menos 180 é aqui, ele vai ter uma amplitude aqui, ó, menor do que 1, né? Vai ter um valor aqui menor do que 1. Então vamos pegar aqui, vai ter um valor aqui assim, ó. Tá fora de escala aqui, eu só estou fazendo um esboço. Ok? Beleza. Quando ele está em menos 90 aqui, pessoal, ó, 0, menos 180, menos 270, menos 90 vai estar aqui assim, ó. Ok? Ele vai ser um pouco maior, ó. Vejam que ele vai diminuindo depois, então ele vai ser um pouco maior aqui. Vamos supor assim. Então vejam que essa curva vai ser um esboço mais ou menos assim, né?
Ok? Claro que eu posso, aqui eu estou fazendo um diagrama com assíntotas, né? Se eu colocar os valores de ômega aqui, certinho, colocar os valores de ômega, de G de J, troco o S por J ômega, né? Na G, e coloco valores de ômega, eu consigo achar a magnitude e a fase e achar certinho o tamanho do vetor. Então vejam, o que eu estou representando aqui, ó, são vetores assim, né? Ó, um vetor aqui, depois um vetor aqui, cada um com uma fase e um módulo aqui, uma magnitude, né? Ó. Ok? Beleza? Bom, então esse é o diagrama, a representação do diagrama de Bode num diagrama polar. Então basicamente eu vou traçar aqui, vejo como é que ele começa, onde que ele termina, tá? E eu consigo ter uma representação polar desse meu diagrama. Ok? Bom, beleza. Depois a gente vai praticar mais alguns gráficos aqui do diagrama polar, mas antes, para a gente entender o critério de estabilidade, como é que eu vou vincular esse diagrama polar aqui a um critério de estabilidade de Nyquist, a gente tem que entender um conceito matemático. Então vamos dar um pause aqui, congelar esse diagrama, e eu vou passar para vocês um conceito matemático que vai permear a gente entender o critério de Nyquist, que é o princípio do argumento de Cauchy. É um entendimento matemático, né? A gente precisa entender qual é o comportamento de uma função complexa, né? O que é eu colocar um número complexo no domínio e como representar a imagem de uma função complexa, né? Qual é a relação que eu consigo pegar. Então, só para a gente ter como base uma comparação, se eu tiver uma função real, que a gente já está bem acostumado, vamos supor uma função real assim. Vamos supor uma função real. Né? Então, se eu pego qualquer valor aqui de um domínio de x, então eu pego aqui um valor de um domínio, eu pego um ponto aqui, ele vai ter um ponto lá, que vai me dar, né, um valor da imagem, certo? Se eu faço um movimento assim no meu domínio, ó, se eu faço um movimento assim no meu domínio, começo aqui e volto, o que vai acontecer? Vai começar aqui e voltar, e da mesma forma vai começar, né, aqui assim, ó, vai começar aqui e voltar, ó. Estão vendo? Então beleza, se eu faço um movimento aqui de um lado para o outro, ele começa num ponto, vai até aquele ponto e volta para o mesmo ponto. Na imagem, da mesma forma, estou num ponto, vou até aquele ponto e volto. Ok? Então, para uma função real é bem tranquilo, né? A gente consegue numa representação em um gráfico só, eu mexo aqui em um valor no domínio e tenho um valor na minha imagem, né? Então, aqui eu tenho um domínio na função x e aqui eu tenho a imagem f de x. Ok? Beleza, pessoal. E numa função complexa, veja que a gente está lidando com funções complexas, né? Com as nossas funções de transferência. Então, para eu representar um domínio com uma função complexa, a gente faz um plano da função complexa. Vamos usar a nossa variável s, né? Então aqui eu tenho o eixo real e o eixo imaginário. Beleza? E eu tenho uma função s, né? S vai ser igual a um sigma mais j ômega. Então aqui eu estou representando o sigma, né? E aqui o j ômega. Ok? Então eu dou para um dado valor de S aqui, eu vou mapear, né? Então vejo que eu preciso de um plano para representar o meu domínio. Vou escrever aqui, ó, que esse aqui é o domínio. E eu estou no plano S aqui, certo?
Então se eu escolho um ponto aqui, ele tem um valor real e um valor imaginário, e uma função f de s, eu vou representar ela em outro gráfico. Então esse aqui é o gráfico imagem, né? Ok? É um plano também, porque a resposta vai ser também um número complexo. É o plano, vamos supor aqui, vamos chamar de f de s. Ah, então se eu coloco um domínio, uma entrada s, o que vai acontecer na minha função f de s? Né? Então vai ser um outro número complexo que está representado aqui pela parte real e imaginária. Ok? Bom, como é que são essas nossas funções, né, pessoal? As funções a gente vai usar em controle, são funções das funções de transferência, né, daquele formato que a gente tinha, um numerador, um denominador, funções de S, onde S são números complexos. Então vamos analisar aqui, pelo princípio do argumento, vamos analisar se eu tenho um zero. Vamos imaginar um sistema onde eu tenho a minha função tem um zero aqui, ó. Um zero, um valor qualquer, tá? Então, por exemplo, um S, uma f de S seria S mais 1, por exemplo, seria um 0 em menos 1, né? O que acontece, pessoal, se eu fizer um caminho fechado aqui no meu domínio? Pego e faço um caminho, ou seja, escolho um conjunto de pontos que faça um caminho fechado aqui, ó. Um caminho fechado qualquer aqui. Ok? Como que eu vou saber o comportamento na minha f de s para esse grupo de pontos aqui, ó? Bom, para cada grupo de pontos a gente vai relembrar a teoria que a gente já viu no lugar das raízes, né? Então vamos começar por um ponto, vamos supor esse ponto aqui, ó, eu vou ligar o zero até lá, certo? Então vejam, eu vou ter uma magnitude e uma fase, né? Então vamos supor a magnitude é o comprimento aqui desse vetor, um comprimento arbitrário, e vou começar um ponto aqui, ó, imaginar um vetor aqui. E a fase é 0. Se eu for fazer esse caminho, vamos fazer ele no sentido horário. Então vejam, vou pegar aqui, ó, outro ponto, eu vou ter um ângulo aqui, um ângulo φ, né? E uma outra magnitude, tá? O que vai acontecendo, pessoal? Se eu pegar aqui, ó, vejam que esse ângulo aqui é negativo, então eu vou para baixo aqui também. Olha, esse vetor aqui ele vai chegar até um valor de ângulo máximo aqui, ó. Certo? Depois ele vai subir de volta, né? Ó, vai aqui até a hora que ele começa a subir aqui, ó. Vai achar um valor máximo lá, ok? E depois vai terminar em 0. Então vejam, eu tinha um comprimento, eu comecei aqui, vou fazer um movimento aqui, vou terminar aqui, ó. Por unicidade, né? Tem que começar e terminar. Se eu começar e terminar no mesmo lugar aqui, eu tenho que começar e terminar no mesmo lugar lá. Então vejam, ele vem diminuindo essa amplitude, então ele vem fazendo algo assim. Vai chegar aqui, vai ser ângulo 0, né? Depois ele vai de novo o ângulo para cima e vai terminar aqui num valor qualquer. Ok? Então vejam, aqui eu não estou preocupado com escala, tá, pessoal? Estou preocupado só com o conceito. Então vejam, se eu fizer um caminho fechado no meu domínio, eu vou ter um caminho fechado na minha imagem. Ok? Beleza, tem um 0 só aqui. Vejam que o 0, se eu estou fazendo o caminho aqui, ó, vejam que eu estou fazendo um caminho horário. Ó, fazendo um caminho horário, né? Foi isso que eu fiz com esses vetores. Aqui eu também estou tendo o caminho horário, né? Ok? Então vejam, primeiro o ângulo diminuiu, depois ele foi para 0 de novo, depois ele aumentou. Ok? Fez sentido horário. Então, se eu fizer um caminho fechado aqui no meu domínio, pessoal, vai percorrer um caminho fechado na minha imagem. Ok? No mesmo sentido
no caso aqui do zero. Agora vamos analisar um outro cenário. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Bom, vejam que se eu fizesse esse caminho fechado em qualquer outro lugar, também ia ficar um caminho fechado em qualquer outro lugar. Certo? Por enquanto nada de muito especial. Vamos lá. Por enquanto a gente só viu que um caminho fechado no outro caminho fechado no mesmo sentido para o zero. Deixa eu refazer o meu gráfico aqui. Ok. O que acontece agora, pessoal? Se eu tenho um zero aqui, vamos supor, pode ser um zero aqui. Deixa eu botar de outra cor. Vamos supor que eu tenho um zero. E agora, o meu caminho fechado, ele engloba o zero. O que vai acontecer aqui na imagem? Vejam, vamos fazer a mesma análise com vetor, né? Ó, vou pegar aqui, eu vou ter um vetor, tem um comprimento e ângulo zero. Então vai ter um valor aqui, né? Um comprimento e o ângulo zero. Ó, tem aqui um comprimento, né? Não necessariamente o mesmo comprimento, isso aqui não precisa ser circular, né? Tá? Então posso ter uma variação de comprimento. E vejam que o ângulo aqui vai aumentando, ao ponto que aqui, ó, ele vai estar em menos 90. Então vai fazer algo assim. Ó, menos 180. E assim por diante, ó. Veja que aqui em 270 ele está até maior, ó. Ok? E vai voltar para zero. O que eu posso perceber aqui, pessoal? O que eu posso perceber aqui? Se eu tenho um zero, independente desse formato aqui para fora, pode estar mais deslocado, mais para um lado ou para o outro. Se eu tenho o meu círculo, tem um zero dentro dele, eu vou percorrer aqui uma volta completa, né? Eu vou percorrer aqui 2π radianos, ó. Estão vendo? Se eu seguir um caminho fechado, eu vou sempre percorrer 2π radianos ou 360 graus. Como eu estou analisando aqui vetores, né? Essa aqui é a minha função, eu estou analisando um diagrama aqui com o comprimento e a fase do vetor, eu sempre vou passar pela origem. Então é uma volta que eu dou ao redor da origem. Ok? Então sempre se o meu caminho fechado que eu estou percorrendo aqui tiver um zero dentro dele, vou dar uma volta dentro da origem. Uma volta pela origem, uma volta completa. O que aconteceria se eu tivesse dois zeros aqui, pessoal? Vamos botar assim, ó. Dois zeros. Vou ter um vetor aqui e o outro vetor aqui, ó. Então, analisando aqui as fases, né? Vai ter 0 graus aqui os dois, somatório dos dois. Aí para cada ponto aqui, por exemplo, ó, vai ser a somatória desses ângulos, né? Aqui um φ1, aqui um φ2, ó. O somatório desses ângulos é o que a gente vai representando aqui. Agora vejam aqui, ó, quando ele está na metade da volta aqui, ó, pessoal, aqui nesse ângulo, vejam que essa soma já dá 360 graus, né? 180 com 180. Então, quando eles vão seguindo aqui passo a passo, aqui ele já vai ter dado uma volta e quando terminar vai ter dado duas voltas. Então aqui vai ser algo do tipo, né? Vai depender do formato ali, né? Mas só para a gente ter uma ideia, ele pode fazer algo assim, né? Ok? Deixa eu tentar deixar um pouco mais simétrico. Tá? Então vejam, deu duas voltas ao redor da origem, né? Então aqui eu estou fazendo o caminho horário, ó. Fazendo o caminho horário. E ele deu duas voltas no sentido horário, certo? Então
Então vejam, pessoal, o número de zeros que eu tenho dentro desse circuito fechado aqui vai ser igual ao número de voltas que ele dá ao redor da origem. Tá? Esse é um conceito importantíssimo que a gente precisa entender para fazer o diagrama, para entender o critério de Nyquist. Tá? Beleza, então vejam, o que aconteceria se eu tivesse polos aqui, por exemplo, ao invés de zeros. Tá? Então vamos supor que ao invés de zero fosse um polo. Então vamos supor que eu tenho um polo aqui. Ó. Lembram que, como o polo está no denominador, nos números complexos, né, a gente soma as fases, né, do numerador, de todos os zeros, e diminui as fases do denominador. Então eu vou ter, por exemplo, ser um φ aqui, né, φ1 mais φ2 dos zeros, menos aqui a contribuição angular dos polos, θ1, θ2 e assim por diante, né? Então se eu tiver um polo aqui, pessoal, como é que vai ficar lá? Vou dar uma volta completa aqui, 0 graus, vou ter um valor lá. Aí vejam, quando eu pego aqui um ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, então aqui eu ando um valor negativo, só que com esse sinal ele vira um valor positivo. Então é a mesma coisa que eu estou representando aqui. Ó. Então vejam, se eu faço aqui, eu vou dar uma volta ao redor da origem também. Só que em qual sentido? Se aqui eu estou no sentido horário, aqui eu vou estar no sentido anti-horário. Ó. Tá? Então, estamos chegando num conceito. Ó. Se eu faço um circuito fechado no meu domínio, vai ter um circuito fechado na minha imagem. Se eu tiver um zero dentro desse circuito fechado, ele vai dar o número de voltas de zeros no mesmo sentido, né, no sentido horário, ao redor da origem. Se eu tiver um polo, ele vai dar uma volta ao redor da origem no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário. Se eu tiver dois polos, pessoal, a ideia é a mesma, né? Vai dar duas voltas no sentido anti-horário. E se eu tiver um polo e um zero? Se eu tiver um polo e um zero, o ângulo aqui vai em zero, aí eu pego um outro valor aqui, ó, eles vão se cancelando, né? Ao ponto que se eu estou aqui, ó, vou ter mais 180 menos 180, vai ser zero. Então ele sai de zero, cresce um pouco e vai para zero de novo, né? Cresce negativamente, depois ele cresce positivamente e vai para zero de novo. Então ele faz assim, né? Então se eu for representar aqui, ó, vejam, é como se eu estivesse num ponto aqui, ele cresce um pouco negativamente, vai para zero, cresce positivamente e vai para zero de novo. Não passo na origem. Então vejam que se eu fizer um caminho fechado aqui, eu consigo saber pelo número de voltas que ele dá na origem a diferença de polos e zeros. Tá? Então essa é a grande relação que a gente quer tirar aqui. O número de voltas que eu dou aqui, vamos chamar ele de n, vai ser igual à diferença do número de zeros menos de polos. Tá? Então n aqui é o número de voltas na origem, n voltas na origem, vai ser igual ao número de zeros menos o número de polos dentro desse contorno fechado. Ok? Esse aqui é o principal conceito, pessoal. Para isso que a gente está vendo aqui o princípio do argumento de Cauchy para extrair essa informação, ok? Para que a gente possa aplicar isso em controle. Como usar isso como um critério de estabilidade, ok? Então eu tenho um domínio aqui que é um número complexo. Se eu fizer um caminho fechado no domínio para uma dada função que tem polos e zeros, a representação aqui ao redor
ela vai me dizer o número de voltas que eu dou na origem vai ser a quantidade de zeros menos a quantidade de polos que eu tenho dentro desse circuito fechado. Ok? Esse é o conceito, agora vamos ver como aplicar isso para analisar a estabilidade em controle. Beleza, pessoal. Retornando então para o que o Nyquist pensou, né? Então, a partir do princípio do argumento, qual é o caminho fechado que o Nyquist pensou que seja útil, né? Que seria útil para o controle? Então, se a gente pegar aqui o nosso plano S, né? Então, eu tenho aqui a parte real e imaginária. O que eu estava interessado em saber, pessoal, quando eu estava trabalhando com estabilidade dos sistemas, né? Então, se eu queria saber, eu poderia representar aqui os polos do sistema em malha fechada, e a gente sabe, né, pelo que a gente já estudou de teoria de controle, que a gente quer que os polos estejam no semiplano esquerdo, certo? Se eu tiver polos no semiplano direito, as exponenciais lá da equação diferencial vão ser crescentes e o meu sistema vai ser instável. Então a ideia do Nyquist foi, sabendo do princípio do argumento, né, eu posso fazer uma curva aqui, ó, um contorno, né, um circuito fechado que pegue todo o meu semiplano direito, pessoal. Então vamos imaginar assim, esse aqui é o contorno de Nyquist, né? Vamos imaginar um contorno assim, ó, que passa aqui, vai até o infinito e sobe, né? Vejam que é um contorno fechado, ele está passando aqui em cima, né, do eixo, indo até infinito e fazendo um contorno aqui com um raio aqui infinito, né? Certo? Então a magnitude aqui é infinita e eu tenho essa fase aqui indo de π sobre 2 a menos π sobre 2. E exatamente aqui em cima do eixo. Então vejam, se eu faço um caminho fechado aqui, pessoal, no semiplano direito, pelo princípio do argumento de Cauchy, o número de voltas, né? Se eu pegar a função aqui, o número de voltas que essa função vai dar ao redor da origem vai ser a diferença do número de zeros e número de polos que estão no semiplano direito. Com isso, então, pessoal, eu vou conseguir saber qual é a quantidade de polos instáveis no meu sistema em malha fechada, certo? Bom, beleza. Esse é o princípio, essa ideia do contorno de Nyquist. Quando eu faço um sistema em malha fechada, o que eu tenho, pessoal? Então, se eu tenho uma G aqui, uma G de S, se eu coloco ela em malha fechada, né? Então vai ficar G de S sobre 1 mais G de S, certo? E eu quero saber os polos aqui da minha 1 mais G de S. Beleza? Bom, a G de S aqui, pessoal, então ela é um numerador e um denominador, né? Então isso aqui é 1 mais um numerador, G de S, e um denominador, né? Que isso aqui vai ser igual então a um denominador de G de S mais numerador de G de S dividido pelo denominador G de S. O que eu tenho aqui então, pessoal? Vejam, quando eu analiso aqui quando eu analiso aqui nessa função, o que é o zero para mim, pessoal? O que é um zero aqui desse sistema quando eu estou analisando a resposta em malha fechada? Vejam que eles são os polos de malha fechada, ó, que é dg de S mais ng de S. E quem seriam os polos que eu estou enxergando aqui? É o denominador de malha aberta, ou seja, os polos de malha aberta, certo? Bom, então, se eu olhar o número de voltas que vai dar na origem para esse contorno de Nyquist aqui, então eu vou ter assim, né? Lembram que n é o número de voltas, ele era os zeros, quantidade de zeros, que agora eu sei que os zeros são os polos instáveis de malha fechada, menos os polos, que esses aqui são os polos instáveis
de malha aberta. Polos instáveis de malha aberta. Então vejam, pessoal, o número de voltas que ele vai dar na origem vai dar o número de polos instáveis de malha fechada menos o número de polos instáveis de malha aberta. Eu posso trocar aqui, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o número de polos de malha fechada, né? Então, P, polos instáveis de malha fechada, ele vai ser igual ao número de voltas que ele vai dar, mais o número de polos instáveis de malha aberta. Vejam, a G de S eu conheço, certo? Então eu pego o número de polos de malha instáveis eu conheço, e o número de voltas eu vou tirar do número de voltas que ele dá na origem dessa função aqui. A gente já vai chegar lá como obter essa função, tá? Então eu tenho esses dois elementos e eu consigo calcular o número de polos de malha fechada. Bom, pessoal, mas qual é a relação disso aqui que eu estou mostrando para vocês, no princípio do argumento, né, aplicação e controle, qual é a relação com resposta em frequência real, lá, com o diagrama de Bode, com aquele diagrama polar que eu mostrei para vocês? Qual é a relação? Onde é que eu amarro as coisas? Então vejam aqui, quando eu vou aqui, ó, pessoal, fazendo esse contorno aqui, ó, eu vou, por exemplo, de 0 até infinito, em cima do eixo aqui, e depois, quando eu chego no infinito, eu tenho esse raio aqui, ó, de comprimento infinito, indo de π sobre 2 a menos π sobre 2. Todos esses pontos aqui, pessoal, se eu considerar que os nossos sistemas reais são sistemas em que a ordem do denominador é maior, né, que a ordem do numerador, ou seja, os sistemas são passa baixa, né, que é a grande maioria dos sistemas reais. Tudo isso daqui, pessoal, quando eu boto essa magnitude infinita aqui, ele vai se mapear todo num ponto só, que é o ponto da origem da minha função, né? Então, todos esses pontos aqui, eles vão se mapear na imagem como apenas um ponto só, ou seja, a amplitude, a magnitude, como ele cai para zero, né? Ele passa baixas, vão ter todos uma amplitude zero, né? Uma magnitude zero, então eles vão estar todos resumidos num ponto só. Se a ordem do numerador e do denominador forem iguais, todos esses pontos aqui vão estar reduzidos num ponto só, diferente de zero, mas num ponto só também. Então, pessoal, onde que as coisas vão acontecer, onde que as coisas vão se mover? Exatamente aqui em cima do eixo, ó, de menos infinito até mais infinito. Se eu pegar de 0 até infinito, o que é eu estar em cima do eixo? É a própria resposta em frequência que a gente aplicou até agora, que a gente fez o diagrama de Bode, tá? Então, as coisas vão acontecer daqui até lá. Por que eu estou fazendo de 0 até infinito? Né? Onde a gente faz aquele Bode. Aqui eu quero de menos infinito até 0 também. Só que o meu sistema, a minha curva é simétrica, né? O meu gráfico é simétrico. Então, se eu traçar de 0 até infinito, eu uso a simetria para encontrar de menos infinito até 0. Ok? Então vejam só, pessoal, a resposta dessa função são as coisas que vão acontecer só aqui, que vai ser o próprio diagrama polar da minha resposta em frequência, certo? Então aqui eu tenho o S, eu teria que traçar f de S. Então se eu estou aqui em cima, onde S é igual a J ômega, é a própria resposta em frequência f de J ômega, que é o que a gente já traz. Então, se a gente fizer a resposta lá, o diagrama polar da f de J ômega, eu vou encontrar e vou calcular o número de voltas ao redor da origem, certo? Bom, mas a gente traça lá aquele diagrama para a planta, para G de malha aberta, não para G de malha fechada. Então, será que ele vai dar voltas na origem? Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode, a ideia é obter o comportamento de malha fechada a partir da função em malha aberta. Então, se eu pegar aqui a representação, né, da minha função de malha fechada, é onde 1 mais G de S é igual a 0, né, os polos de malha fechada, ou seja, é onde G de S é igual a menos 1. Ok? Então, pessoal, traçando esse gráfico aqui e analisando a resposta lá, o diagrama polar da resposta em frequência, eu vou considerar
o número de voltas ao redor de menos 1. O que é o número de voltas ao redor de menos 1? Quando eu estou lá com a magnitude 1, né? E a fase de 180 graus, tá? Então vejam só, o que vai me dizer o critério de Nyquist, tá? Se eu considerar essa curva aqui, então eu vou olhar o diagrama polar da resposta em frequência e vou ver o número de voltas, o n aqui, pessoal, é o número de voltas ao redor de menos 1, tá? Então eu traço a resposta em frequência do meu sistema em malha aberta, tá? A minha G de J ômega. O meu n vai ser o número de voltas ao redor do menos 1. Aqui a quantidade de polos que eu tenho instáveis de malha aberta, tá? E aí eu consigo saber o número, a quantidade de polos de malha fechada do meu sistema, ok? Então, para o meu sistema ser estável, esse número de polos aqui tem que ser igual a zero, tá? Se eu tiver um polo ou mais de malha fechada instável, eu considero que o meu sistema é instável. Ok, pessoal? Então, para resumir o critério de Nyquist, eu vou traçar o diagrama polar da minha resposta em frequência. Então a gente pode até usar o Bode como parâmetro para traçar o diagrama polar da resposta em frequência. Vou contar o número de voltas que ele vai dar ao redor do menos 1. Aqui, tá? Vou somar aqui com quantidade de polos de malha aberta, porque eu conheço a G de S. E vou avaliar quantos polos eu tenho instáveis em malha fechada. Um detalhe aqui, pessoal. O contorno de Nyquist aqui eu estou usando por definição, tá? No sentido horário, ok? Beleza, então no sentido horário. O número de voltas que eu tenho no sentido horário vai ser positivo, e se eu tiver voltas no sentido anti-horário, ele vai ser negativo, ok? Para eu identificar o que é um zero, o que é um polo lá no meu diagrama polar. Beleza? Então só tenho que levar isso em consideração aqui, que isso vai ser importante. Ok? Então vamos aplicar num exemplo para isso ficar mais claro. Então olha só, pessoal. Aquele sistema de terceira ordem que eu mostrei no começo da aula para vocês. Então a gente traçou ali o diagrama polar, né? Eu tenho aqui o real e aqui o imaginário. Então a gente tinha algo assim, né? Ele saía daqui e terminava aqui, beleza? Bom, como que eu faço para... Isso daqui então está representando de zero até infinito, né, pessoal? De menos infinito até zero, eu vou fazer ele simétrico em relação ao eixo real aqui, ó. Tá? Então é como se eu rebatesse aqui, ó. Ele vai vir para baixo, ó. Tá? Então ele é simétrico, não tá? Meu desenho aqui está um pouco fora de escala, né? Mas a gente tenta desenhar isso aqui bem simétrico. Eles têm que se encontrar aqui em cima, né, do eixo. Ok, mais ou menos isso aí. Tá? Então vejam, pessoal. Aqui a gente consegue analisar a estabilidade. Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho um ganho pequeno. Coloco um ganho pequeno. Se eu colocar um ganho pequeno, o meu menos 1 vai estar aqui, ó. Quantas voltas ele vai estar dando aqui no meu sistema? Zero, né? Então vamos pensar aquela função de transferência com 3 polos, né? Então vamos supor algo assim, uma 1 sobre, sei lá, que 10s mais 1, 1s mais 1 e 0,1s mais 1. Tá? Então 3 polos aqui, um sistema de terceira ordem com 3 polos. Tá? Então vejam, se eu colocar um ganho pequeno, vamos supor, ele vai passar aqui, ó. Tá? Então vejam que eu não tenho nenhum polo instável, certo?
Então, a minha quantidade de polos instáveis em malha fechada vai ser o número de voltas, nesse caso ele não está dando volta nenhuma, então vai ser 0, mais o número de polos instáveis 0, ou seja, 0, e aí meu sistema é estável para ganhos pequenos. Ó. Beleza. O que acontece se eu aumentar o ganho? Pessoal, se eu aumento o ganho, essa curva aqui vai aumentar, né? E ele vai fazer algo do tipo. Ele vai sair daqui, ó. Ok? Aqui em vermelho. Beleza? Agora olha só. O que está acontecendo aqui? Vejam que eu coloquei lá estava 0. Eu estou andando aqui no sentido horário, tá, pessoal? Então aqui, ó, sentido horário, né? Tá? Deixa eu só arrumar aqui para ele. Ficou ruim aqui. Tá. Beleza. Como é que tá isso aqui agora, pessoal? Vejam, se eu botar aqui, ó, tô saindo lá da origem, colocar o dedão aqui no menos 1, ó. Ele deu uma volta quando chegou aqui. E aí ele deu 2 voltas no sentido horário. Então se eu colocar um ganho grande, o número de polos, né, instáveis em malha fechada vai ser o número de voltas, agora é 2, ó, mais 0. Então vai ser igual a 2. Eu tenho 2 raízes instáveis. Significa que o meu sistema é instável. Tá? A gente pode avaliar isso daqui também pelo lugar das raízes, né? Então vamos imaginar como é que é o lugar das raízes de 3 polos aqui, ó. Então vamos supor, eu tenho 3 polos aqui. Como é que fica o lugar das raízes? Então ele vai ficar assim, né? Lugar das raízes, esses polos vão se encontrar aqui, ó. Então vejam, para ganhos pequenos, que era aqui o preto, ó. Aqui o preto, ganhos pequenos eu tinha polos aqui de malha fechada, ó, estáveis, né? Se eu aumento o ganho, daí eu vou ter polos instáveis. Que é esse caso vermelho aqui, ó. E sempre vai ser em 2, né? Quando passa para 2 polos instáveis. Ok? Pessoal, um caso particular então que a gente tem que tratar é quando eu tenho polos ou zeros na origem do meu sistema, né? Então, a gente vai redefinir aqui, ó, o contorno de Nyquist. Então imagine que eu tenho um polo em 0 aqui, ó. O meu contorno de Nyquist passaria bem em cima desse polo, né? Então como é que eu vou redefinir esse contorno? Então o contorno ele permanece o mesmo aqui, ó, vindo aqui. E exatamente onde eu tenho o polo eu faço um desvio nele, ó. E depois eu continuo o meu contorno até o infinito, tá? Como que eu faço esse contorno aqui, pessoal? Então ele é um contorninho aqui, ó, bem pequeno. Ele é definido então com uma magnitude aqui de epsilon, né? Epsilon. E uma fase aqui, vamos chamar aqui J φ epsilon. Certo? Então esse epsilon aqui, epsilon é um valor que tende a 0, um valor bem pequeno, só para contornar o polo. E esse φ de epsilon, ele é ele pertence, né, a um intervalo aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Ok? Então vejam, ele vem aqui de menos π sobre 2 até mais π sobre 2 e com um tamanho epsilon maior, tendendo a 0, ok? Um valor pequenininho de epsilon, beleza? Então quando eu tenho polo na origem aqui, pessoal, ele não entra, né? Eu deixo ele fora da curva aqui de Nyquist, do contorno de Nyquist. Então quando eu vou aplicar a fórmula lá, que o número de polos instáveis em malha fechada é igual então ao número de voltas mais o número de polos instáveis em malha aberta. Eu não vou considerar, né? Ele está fora aqui o polo na origem, ok? Bom, então vamos voltar para aquele exemplo
aquele exemplo que eu passei lá no começo da aula, que eu tenho um polo instável, vejam, e a gente não conseguia definir se aumentar o ganho ou diminuir o ganho, o meu sistema ia ficar estável ou não em malha fechada a partir somente das margens de estabilidade, ok? Então vamos tentar fazer o diagrama polar aqui e usar o critério de Nyquist para esse exemplo. Então beleza, eu já apaguei aqui o diagrama de Bode, mas tudo bem, a gente pode tentar traçar. Então vejam, vou colocar aqui o diagrama. Então a gente vai fazer o diagrama polar, né, dessa função aqui, de acordo com a resposta em frequência que a gente tinha. Então uma forma da gente avaliar, pessoal, que fica mais fácil de enxergar quando eu tenho um polo instável, é eu colocar esse menos para fora aqui. Daí vai ser mais fácil de enxergar. Então vou separar aqui, eu tenho um ganho menos 1 aqui, S mais 1, coloquei para fora esse sinal de menos, né? E aqui eu tenho um S menos 0,1 S mais 1, tá? Só troquei o sinal aqui e coloquei esse menos 1 para fora. Então vejam, eu fiz isso porque para a gente enxergar melhor o diagrama de fase, tá? Porque o diagrama de módulo não muda nada, né, pessoal? Ele tem esse polo aqui na origem, então ele vem lá do infinito, encontra o zero, fica reto, encontra o polo, ele cai a 20 dB de volta, né? Então se vocês lembrarem, a gente tinha uma curva assim, né? Algo assim, assim, assim. Ok? Beleza. E a fase, pessoal? Eu desenhei lá no diagrama de Bode com complementar, mas aqui mais fácil para a gente enxergar, vejam. Ele parte de menos 180 graus, ó, por causa desse negativo, ó. Tá? Então já vai partir de menos 180 graus, por causa desse negativo aqui. E aqui ele está entregando menos 90 desse polo da origem, então ele vai partir de menos 270. Então quando a frequência tende a zero, ele vai estar em menos 270 graus, ou seja, ele está vindo daqui, né? Está vindo de cima, ó. 0, menos 90, menos 180, menos 270. Ou seja, ele está vindo de 90 graus ou de menos 270. Tá? E está vindo com qual magnitude? Vejam, ele vem lá do infinito, né? A magnitude, por causa desse polo na origem aqui, ó. Ok? Então, aqui ele está vindo algo assim, ó. Está vindo para cá. Ele está vindo do infinito, certo? E com uma curva aqui, ó. Uma face, se eu fosse fazer aqui o vetor, né? Está tendendo a menos 270. Ok? Beleza. Aí olha só, pessoal, o que acontece aqui na fase? Né? Ele vem de menos 270, que é esses dois. Depois ele vai encontrar o zero. O zero vai entregar 90, ele vai para 180. Né? E depois ele vai terminar em quanto? Quando chegar esse outro polo, é um polo instável aqui, ó. Então ele vai contribuir com mais 90. Então ele vai terminar em menos 90. Certo? Então ele vai terminar aqui assim, ó. Vejam que ele é um passa baixa, né? Então ele vai terminar com uma magnitude zero e tendendo aqui, se fosse um vetorzinho, a menos 90. Tá? Então ele vai fazer algo assim, ó. Ok? Beleza. E agora, traçando isso daqui, ó, eu consigo fazer o conjugado aqui, né? O simétrico para eu encontrar de menos infinito até zero aqui no contorno, né? De menos infinito até zero. Essa parte que eu fiz aqui, ó, é do infinito até zero, ó, né? Então vejam, aqui ele estava em zero até o infinito, todos esses pontos vão ficar aqui, ó. Todo esse contorno aqui, beleza? Então o simétrico aqui daí vai ser algo assim. Ok? Deixa eu traçar aqui. Beleza? Bom, então o que faltou aqui, pessoal? Por enquanto tá tudo certo. Isso daqui vocês têm que praticar. Se ficar em dúvida com esses pontos aqui, se a gente olhar o diagrama de Bode fica mais fácil. Ou então substituir o S por J ômega, vai ficar mais fácil de eu entender cada um dos pontos, tá? Beleza.
Nesse diagrama que a gente fez aqui, ele encontrava o 1 e o 180 no mesmo ponto. Então ele está bem aqui assim, o 1, ó. O menos 1, né? Desculpa. Está bem passando em cima do menos 1 aqui, ó. Beleza, pessoal. Só que eu estou com uma curva aberta aqui, ó. Eu não posso ter uma curva aberta. Lembra que um caminho fechado aqui, ó, a gente viu pelo princípio do argumento, um caminho fechado no meu domínio vai ter que dar um caminho fechado aqui. Então vejam, esse ponto é o mesmo, né? Aqui é infinito, aqui é infinito. Só que aqui é infinito pela direita, infinito 0 mais, né? Infinito pela esquerda, 0 menos. Mas eles vão se encontrar no mesmo ponto aqui, ó. Então esse caminho aqui eu tenho que saber se ele vai se encontrar no infinito por aqui, ou seja, pelo lado positivo, ou por aqui, pelo lado negativo, tá? Então esse caminho que eu estou fazendo aqui no infinito é esse caminho aqui, ó. Certo? Porque ele está tendendo a 0 por aqui, ó. Tá? Bom, então para eu saber aqui, pessoal, se ele está cruzando por lá ou por aqui, ó, eu tenho que ver essa definição aqui de epsilon. Vamos pegar um ponto aqui para eu descobrir se é aqui ou aqui. Então, e aí eu aplico aqui na minha definição. Ok? Bom, então vamos aplicar aqui, ó. Vamos trocar o S aqui por sigma E na J φ sigma. Tá? Então se eu trocar aqui, ó, vai ficar menos 1 sobre S. Aí aqui, desculpa, aqui vai ser, né, sigma E na J φ sigma. Aqui vai ser epsilon E na J φ sigma mais 1 dividido por menos 0,1 epsilon E na J φ sigma mais 1. Agora olha só, pessoal, vejam, como esse epsilon aqui tende a 0, ó, né? Essa magnitude tende a 0, isso aqui vai tender a 0, isso aqui vai tender a 1. E isso aqui vai tender a quanto? Então isso aqui eu posso passar para cima, vai ser assim, né? Menos 1 sobre epsilon e aí aqui eu tenho menos J φ epsilon. Certo? Então vamos escolher um valor de φ aqui qualquer. Qual o valor de φ que eu posso escolher? Vamos escolher o valor em que ele vai cruzar aqui, ó. Qual que é o valor que ele vai cruzar aqui? É bem aqui sim, ó. O valor de φ é 0, né? Então se o valor de φ é 0, E na 0 aqui dá 1, ele vai dar menos 1 sobre epsilon. Vejam que epsilon é uma magnitude, ó, é um valor positivo. Então esse valor aqui vai ser negativo. Logo ele vai cortar esse eixo, ó, vai ser um vetorzão lá no infinito para cá, ó, com valor negativo. Ok? Bom, então com isso eu sei que ele vai se encontrar no infinito por aqui, né? Por aqui, ó. Ok? Beleza, pessoal. Agora vamos analisar a estabilidade pelo critério de Nyquist. Tá? Então vejam só. Vamos aplicar aqui, ó, o número de voltas. Tá? Então aqui ele está passando exatamente em cima do 1. O que acontece se eu aumentar o ganho e se eu diminuir o ganho? Se eu diminuir o ganho, o que vai acontecer? O menos 1 vai passar para cá, né? Vamos supor que agora o menos 1 vai passar para cá, ó. Menos 1. Tá? Vejam, ele estava aqui, né? Se eu diminuir o ganho, é como se eu estivesse reduzindo aqui, o menos 1 está aqui, tá, pessoal? Então eu diminuí o ganho, vamos ver o que vai acontecer. Para esse caso vermelho aqui, caso 1. Então, K menor que 1 aqui, eu diminuí o ganho. Será que ele vai ficar estável, instável? O que vai acontecer? Então, o número de polos em malha instáveis em malha fechada vai ser igual ao número de voltas. Quantas voltas ele está dando ao redor do menos 1 para esse caso vermelho aqui, pessoal? Uma, né? Vejam que aqui ele dá uma volta fora, ó, e está dando uma volta aqui, ó. Tá? Essa uma volta, ela está no sentido horário, ó. Então ela vai ser uma volta aqui no sentido horário, mais quantos polos de malha aberta instáveis eu tenho? Um, né? Um polo de malha aberta instável
ou seja, isso vai ser igual a 2, eu vou ter dois polos então no semiplano direito, ou seja, dentro do contorno de Nyquist. Logo, o meu sistema é instável. Ok? E o que acontece, pessoal, se eu aumento o ganho? Vamos fazer aqui em verde. Ó. Se eu aumento o ganho, o menos 1 vai passar aqui para dentro, né? Ó. Certo? É como se eu aumentasse isso aqui, ó. Se eu aumentasse isso aqui, essa curvinha por dentro. Então o meu menos 1 está lá. Eu estou só mudando o eixo aqui como se eu estivesse dando um zoom, tá, pessoal? Na prática é o desenho que vai mexer. Então o que vai acontecer aqui, ó, quando eu estou aqui dentro? Ou seja, o K maior do que 1, né? Então supondo que eu teria um K aqui, né? O meu ganho em malha fechada. Beleza. Então, número de polos instáveis em malha fechada vai ser o número de voltas. Quantas voltas ele está dando aqui, pessoal? Só essa pequena aqui, ó, né? E essa volta, se vocês olharem, ela está aqui, ó, no sentido anti-horário, ó. Então, no sentido anti-horário, ele é menos 1, ó. Menos uma volta. Ainda tem um polo instável em malha aberta, mais 1. Ou seja, igual a 0. Tenho 0 raízes de malha fechada aqui no contorno de Nyquist, ou seja, no semiplano direito. Então, o meu sistema é estável. Ok, pessoal? Então vejam que é contraintuitivo, né? Nesse caso aqui. Se eu baixar o ganho, o meu sistema fica instável. E se eu aumentar o ganho, o meu sistema fica estável. A gente pode avaliar isso pelo lugar das raízes também, ó. Como que fica o lugar das raízes desse cara ali, ó? Então vejam. Eu tenho um polo na origem, tenho um polo instável e tenho um zero, né? Então como é que fica o lugar das raízes aqui, ó? O lugar das raízes é assim, né? E daí isso daqui vai fazer isso, tá? Então o que acontece, pessoal? Se eu tenho um ganho pequeno, os polos de malha fechada vão estar aqui, ó, polos instáveis, ó. E se eu tenho um ganho, que é o que aconteceu aqui, ó, dois polos instáveis. E se eu tenho um ganho grande, se eu aumento o ganho aqui, eu vou ter polos estáveis. Ok, pessoal? Então dá para ver esse mesmo comportamento. São dois métodos diferentes mostrando pra gente a mesma coisa, né? Que tinha que ser. Ok? Então, esse é o critério de Nyquist. Aqui a gente viu o caso onde eu tenho as raízes na origem, tá, pessoal? Os dois métodos deram o mesmo resultado, coisa que eu não consegui enxergar pelas margens de estabilidade. Então, se eu estou usando a resposta em frequência, no caso, a resposta em frequência generalizada aqui, né? Porque eu estou com um sistema instável, não seria uma resposta em frequência natural, né? Experimental. Eu estou partindo da generalização da função de transferência, sempre relembro isso. Daí eu posso então fazer, trocar o S por Jômega, achar a resposta em frequência generalizada, faço um diagrama polar aqui e uso o critério de Nyquist contando o número de voltas que ele vai dar ao redor do menos 1. Ok? Então eu aplico aqui esse critério e descubro a quantidade, ou seja, o número de raízes instáveis ou não que o meu sistema vai ter em malha fechada. Ok, pessoal? Então agora tem que praticar bastante exercício, tá? É bom a gente saber o básico, esboçar o básico para entender o diagrama de Nyquist. Depois a gente vai ver o comando Nyquist também do MATLAB, mais uma ferramenta para a gente poder analisar depois com os recursos computacionais. Beleza? Isso aí.